Alô, você ligado nos canais da SA TV, estamos aqui na Igreja Matriz de Itapiranga, onde vamos conversar com a Karine Kaufmann, a Karine que é acadêmica do curso de arquitetura e está desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a história das igrejas de Porto Novo. Karine, qual é a importância das igrejas na história de Porto Novo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, eu faço parte desse grupo de pesquisa em patrimônio arquitetônico da UCEF Faculdades. Quando a gente pensa no patrimônio das nossas igrejas, mesmo que de forma implícita, fica evidente a questão da memória. A memória de um povo, a memória de uma cultura, de um lugar, a memória de uma religião. E isso também faz com que nós, seres humanos, então, a gente traz para o debate essa questão da memória e também como forma para trazer presente tanto o nosso futuro, o nosso presente e também o nosso passado, que é tão importante para a nossa comunidade de modo geral. Karine, a religiosidade aqui na nossa cultura sempre foi muito forte, sempre foi muito presente. Isso também fez com que a população tivesse um engajamento na construção destas igrejas na nossa grande Porto Novo? Então, quando a gente pensa na questão das nossas igrejas no contexto da colonização de Porto Novo, é inegável não pensar na formação das cidades e do contexto urbano. Primeiro porque as igrejas sempre tiveram forte influência nessa formação e no desenvolvimento das nossas cidades. E quando eu falo cidades, eu me refiro também na questão das cidades, não especificamente que fazem referência à colônia Porto Novo, mas as cidades do Brasil e do mundo de modo geral. Quando vieram os primeiros imigrantes para a nossa região de Porto Novo, as igrejas, então, elas foram imprescindíveis nesse espaço, nesse momento de tempo, porque elas simbolizavam não só essa religiosidade que eles traziam dessas outras terras, mas também quase como uma forma de sobrevivência, como uma forma de união, de solidariedade e também de até como forma de agradecimento perante essas dificuldades que a vida colonizatória trazia para eles. E Karine, as artes sacras, a arte religiosa, ela também é tema dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo? Com certeza. Então, a arte sacra ela também faz parte das nossas igrejas, nas igrejas cristãs de modo geral. Quando o fiel entra na igreja, logo de imediato, a gente consegue analisar as pinturas nos murais laterais da igreja, que são pinturas que contam desde o nascimento de Cristo, a sua fuga, até a crucificação de Jesus Cristo. No altar da igreja também é possível observar então a figura de Cristo crucificado, normalmente em tamanho muito maior, em comparação ao tamanho das pinturas laterais. E ele simboliza então essa máxima da fé cristã e toda a questão simbólica que está por trás da obra em si. O que também é bem característico da arte sacra é a questão da materialidade do corpo. Nas pinturas cristãs, a gente não vê o corpo materializado na forma da estátua ou da pintura, porque o que mais importa na arte cristã é justamente a questão dos valores cristãos, que seriam a fé, a misericórdia, a compaixão. Então, a estátua e a pintura, ou toda a arte sacra de modo geral, ela vai guardar a alma e não o corpo em si. Por isso que existe essa desmaterialização da matéria na arte sacra cristã. Muito bem, vamos conversar também com o professor Douglas Franzen, ele que coordena essa equipe de estudantes que está fazendo esse levantamento histórico das igrejas. Douglas, a importância deste projeto para a história do município. Boa tarde. Olá, Gustavo. Olá, ouvintes da Estúdio A. É importante essa valorização no sentido de que a arquitetura e a arte religiosa, elas são muito expressivas para toda a história de Porto Novo, né? Para todo o processo de colonização, para o processo de desenvolvimento, porque a fé católico-cristã foi muito significativa para que as próprias famílias, né, pudessem, então, sobreviver nesse processo de colonização, né? Então essa energia, essa dimensão da fé, da esperança, emana também essa dimensão da arquitetura, emana essa dimensão da arte, que ainda hoje está presente nas nossas igrejas. Então as igrejas de Porto Novo, tanto nas cidades como no interior,
elas são muito simbólicas e são muito importantes para a vida comunitária, para o processo de vida social e familiar, e elas significam muito para a história de cada pessoa que cresceu aqui em Porto Novo. Falando em arquitetura das igrejas aqui de Porto Novo, são vários estilos que estão presentes aqui, né? Isso, nós podemos caracterizar, então, nossa pesquisa já conseguiu identificar isso, de que existem preponderantemente 3 estilos arquitetônicos nas nossas igrejas. Primeiro são as igrejas em madeira, né, que são muito expressivas, muito importantes. Nós temos, por exemplo, a igreja de São João, a igreja da comunidade da linha Santa Cruz, né, então são igrejas em madeira, né, inclusive agora foi uma reconstruída lá no Centro Histórico Germânico, né, que era a antiga igreja da linha Becker. Então essas igrejas de madeira foram talvez a primeira manifestação arquitetônica religiosa aqui da nossa região. Depois nós tivemos a arquitetura da igreja chamadas góticas, né, que é, por exemplo, aqui a igreja matriz de Itapiranga, a igreja de Cristo Rei, da linha Beto Roque, da linha Jabuticaba, da linha Cotovelo, que é uma arquitetura característica aí dos anos 40, dos anos 50, né, que são as primeiras igrejas em alvenaria aqui da nossa região. Tá? E por terceiro nós temos as igrejas chamadas igrejas modernistas, né, que então a partir dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica permitiu construir igrejas no estilo arquitetônico modernista. Então nós temos, por exemplo, a igreja da linha Ervalzinho, a igreja da paróquia de Tunápolis, né, que são igrejas com arquitetura modernista. E Douglas, essa pesquisa toda que está sendo feita, no final ela vai gerar que tipos de materiais para as pessoas terem acesso a esse trabalho? Então, uma das filosofias da UCEF é justamente se inserir na comunidade e prestar esse serviço comunitário, cultural, né? Então, esse processo de desenvolvimento da pesquisa, que vai resultar em alguns frutos, né, a gente pretende, então, compartilhar com a comunidade. A primeira questão é a produção de pequenos vídeos que a gente está fazendo e divulgando e compartilhando no Facebook, né? Então, cada igreja que nós estamos indo visitar no interior, nós fizemos fotografias, fizemos vídeos e produzimos pequenos documentários curtos, onde nós compartilhamos a nossa página do Facebook do grupo de pesquisa. Tá? E as comunidades compartilham, curtem, comentam, isso é muito legal porque a comunidade se identifica com esses vídeos. Por segundo, nós queremos fazer um arquivo, né, um banco de dados com essas fotografias e esses vídeos, né, que vai então servir como suporte para pesquisas futuras. Né? A gente imagina, talvez, pesquisas daqui a alguns anos, né, algumas pessoas vão querer entender a história das igrejas, então nós temos esse banco de dados. E por fim, nós queremos então, temos o projeto de fazer então o lançamento de um livro, né, contando então toda essa dimensão da arquitetura, da arte sacra das igrejas aqui de Porto Novo.